O nosso trabalho é sobre via de administração, via bucal, via sublingual, e foi feito pela Bianca, pela Caroline, pela Eduarda, por mim, Flávia, pela Isabela, pela Kathleen e pela Marina Fagundes. Destacando algumas características dessa via, temos que na via bucal o epitélio é mais espesso e a mucosa palatal se encontra queratinizada. Logo, a absorção não é tão rápida como a zona sublingual. A absorção é local e é utilizada para a administração de fármacos que exercem ação no local de aplicação. Por outro lado, a via sublingual tem a mucosa mais delgada. Por conta disso, ocorre a passagem dos fármacos diretamente para a corrente circulatória. O medicamento é colocado embaixo da língua e permanece lá até a sua total absorção. É importante pontuar que, para ambas, os fármacos absorvidos na boca passam diretamente para a circulação sistêmica. Reforçando o slide anterior, a via sublingual e a via bucal não precisam passar pela parede intestinal nem pelo fígado. Portanto, os fármacos não sofrem metabolismo de primeira passagem. Os métodos de administração da via bucal são por aplicação, irrigação e bochecho. Já para a via sublingual, é necessário que o paciente leve sua língua para administrar o medicamento, não ingerindo líquidos. Também é necessário verificar se o paciente não está deglutindo. Para exemplificar, trouxemos essas imagens. Na via bucal, um exemplo muito comum na nossa vida profissional será a recomendação de bochechos com enxaguantes bucais. Na imagem ao lado, podemos ver que é necessária a elevação da língua para a administração sublingual. As vantagens da via bucal são a inexistência de uma primeira passagem hepática intestinal, o fármaco ingressa diretamente na circulação geral, é utilizada para a administração de medicamentos de efeitos locais, é mais permeável que a via palatal, é mais ampla, plana e relativamente não móvel. Por isso, é adequada para formulações de liberação controlada, para fármacos de mais difícil absorção e que tenham peptídeos na sua composição. As vantagens da via sublingual são a inexistência também de uma primeira passagem hepática intestinal, o fármaco ingressa diretamente na circulação geral, tem um início rápido e imediato do efeito terapêutico, é mais permeável que a via bucal, tem alto suprimento sanguíneo e fina espessura de mucosa absortiva. Por isso, apresenta absorção rápida dos fármacos. A desvantagem da via bucal é que ela é utilizada principalmente para a administração de fármacos de efeitos locais, por isso limita suas aplicações. Além disso, a mucosa oral é menos permeável, ou seja, não provê uma absorção tão rápida como a zona sublingual, e também pode produzir irritação na mucosa e pode ocasionar problemas devido à obtenção de valores de concentração plasmáticas máxima excessivamente altos. O uso dessa via para formulações de liberação prolongadas só se justifica quando o tempo de meia-vida de eliminação do fármaco é curto. Além disso, a ação diluidora da saliva pode afetar a absorção de fármacos por essa via. E como desvantagens da via sublingual, temos que a maioria dos medicamentos não pode ser administrada por essa via, pois a absorção é em geral incompleta. Além de termos dificuldades desse uso em crianças, não pode ser utilizado quando o paciente não estiver consciente. Pode produzir irritação da mucosa e também ocasionar problemas devido à obtenção de valores de concentração plasmática máxima excessivamente altas. As formas farmacêuticas apresentadas da via bucal são comprimidos bucais, soluções por enxágue, comprimidos bioaderentes e pomadas. E para sublingual é encontrado em comprimidos que devem ser dissolvidos inteiramente pela saliva, ou seja, não devem ser engolidos. Aqui nós trouxemos exemplos de fármacos administrados pelas vias. Pela via bucal, a pomada Edmuc é um exemplo de medicamento administrado por via bucal. Ela é indicada para o tratamento das gengivas e da mucosa oral, nos casos de gengivite, estomatite e outras inflamações da cavidade bucal. Também é indicado nas irritações bucais originadas de próteses mal ajustadas. Já a via sublingual, o dinitrato de isosorbida e a nitroglicerina são vasodilatadores coronarianos, exemplos de medicamentos administrados por via sublingual. Eles são utilizados em casos de angina de peito, crise angiogênica, evento cardíaco, que é uma situação de emergência e que pode ocorrer durante uma intervenção odontológica, por exemplo. Para finalizar aqui, eu deixo as nossas referências e muito obrigada!